Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. 13 anos era a minha idade quando eu conheci o Pedro. O Pedro era vizinho de uma tia minha que morava em Rio Negro. E na época também era bem novo. Devia ter uns 15 anos. Me encantei por ele. E tenho certeza de que ele também gostou de mim. Porque apesar de sermos ainda tão novinhos, acabou rolando até uns beijos na primeira vez que a gente teve oportunidade. Tudo com a ajuda da minha prima. Sim, porque Deus me livre se meu pai soubesse que a gente tinha se beijado. Eu era muito nova. Meus pais sempre foram assim, rígidos. Não me deixavam fazer quase nada. Bom, apesar de tudo, com o acobertamento dessa minha prima, eu e o Pedro conseguimos ficar um tempo juntos. E esses poucos beijos que a gente conseguiu trocar foram o suficiente para me deixar apaixonada. Foi uma viagem curta. Eu e a minha mãe passamos apenas 2 dias na casa da tia. E depois que viemos embora, eu nunca mais consegui tirar esse rapaz do pensamento. Vivia pensando nele o tempo todo, sonhando acordada, fantasiando o momento em que fôssemos nos encontrar de novo. Só que ainda demorou muito para a gente voltar lá para Rio Negro. Quando aconteceu, eu já estava com 17 anos. Só que apesar do tempo que já tinha passado, adivinha se eu tinha esquecido o Pedro? Ainda lembrava dele como se tivéssemos nos visto no dia anterior. Incrível. Mas a imagem do Pedro permanecia nítida na minha lembrança. A tia já tinha vindo nos visitar algumas vezes. Até porque a minha avó, ela morava aqui pertinho. Mas demorou quase 4 anos para que nós voltássemos lá para Rio Negro. Quando a mãe me noticiou que a gente ia lá passear na casa da tia, eu quase tive um ataque. Só de pensar que ia poder ver o Pedro de novo. Eu fiquei me perguntando se ele também se lembraria de mim. Será que já tinha me esquecido? De repente estivesse até namorando, né? Eu preferia pensar que não. Que ele continuava solteiro. Exatamente do jeito que tinha acontecido daquela minha primeira viagem. Se bem que naquele tempo ele era muito menino, né? E agora 4 anos tinham se passado. Às vezes eu pensava nele, me perguntando se ele estaria sozinho. E sabe, desanimava, porque bonito do jeito que era difícil acreditar que ele estivesse sozinho. Como era um período assim, um feriado prolongado, dessa vez meu pai e meu irmão foram juntos. Fomos de carro. Chegamos na casa da tia numa sexta-feira, pertinho da hora do almoço. Ela já estava nos esperando com a comida pronta. Olha, eu só pensava numa coisa: rever o Pedro, conversar com ele. Quando chegamos, a primeira coisa que eu reparei foi num banquinho feito com um tronco de árvore que havia bem ali na frente da casa da tia. Tinha sido bem ali naquele lugar, naquele banquinho, que a gente tinha trocado o nosso primeiro beijo. Ninguém viu. Até porque, repito, a prima nos ajudava, nos acobertava. Olha, meu coração disparou só de olhar para aquele banco. As cenas do nosso primeiro beijo ficaram passando ali na tela da minha memória. Depois, conversando com a prima, a primeira coisa que eu perguntei foi dele. Que saber como ele estava. E, para minha felicidade, quando eu perguntei se ele estava namorando alguém, ela respondeu: olha, Silene, até onde eu sei ele está sozinho. Aliás, se você quiser, eu posso conversar com ele, combinar alguma coisa entre vocês. Claro que eu vou querer, né, prima? Mas tem que ser escondido, né? Ninguém pode saber. Por incrível que pareça, mesmo eu já estando com 17 anos, meus pais continuavam controlando os meus passos. Resumindo, à tardinha, estávamos ali na frente da casa da tia,
Quando o Pedro chegou de moto, olha, quando ele parou com a moto ali e tirou o capacete, meu Deus do céu, eu senti aquela emoção que achei até que fosse desmaiar. Pode parecer exagero, né? Mas eu juro que não é. A Sara já tinha ligado para ele, de modo que ele já sabia que eu estava na cidade. Meu coração acelerou a tal ponto que eu cheguei a sentir até falta de ar. Ele se aproximou, nos cumprimentou, aí ficou olhando para mim e depois falou: olha, quando a Sara me contou que você estava aqui na casa dela, meu coração veio na boca, sabia? Nossa, Silene, mas como você tá bonita. Ele também estava lindo. Aquela barba assim por fazer, aquele sorriso, parecia até que não tinha mudado nada. O mesmo olhar, o mesmo sorriso. Fiquei tão emocionada, porque só eu sei o quanto tinha sonhado com aquele reencontro. Ele queria que eu fosse dar uma volta de moto com ele, mas eu falei que não podia. Meu pai também estava ali, né? Na casa da tia. Para se ter uma ideia, não conseguimos ficar um tempinho a sós, até porque meu irmão também não saía de perto. Olha, parecia até que o pai tinha pedido pro meu irmão cuidar de mim, sabe? Me vigiar. No sábado, voltamos a nos ver um pouco. A gente conversou e quando chegou na hora da despedida, rolou um beijo na boca. Quer dizer, nem dá pra dizer que foi um beijo, né? Bem de levinho, só que mesmo assim, só eu sei o quanto isso mexeu comigo. O problema foi que depois desse momento, não nos vimos mais. Não consegui nem me despedir dele, porque viemos embora no domingo, logo depois do almoço. Eu não tinha celular naquela época, mas escrevi um bilhete e pedi que a prima entregasse a ele. Nada demais, apenas falei que tinha adorado vê-lo outra vez. Aí me despedi e falei que esperava revê-lo em breve. Olha, eu voltei com um aperto no peito assim, uma saudade tão grande que não imaginava que fosse sentir. Vez ou outra, depois disso, eu conversava com a prima por telefone. Naturalmente que sempre perguntava dele. E foi numa dessas vezes que ela me contou que ele estava saindo com uma menina. Olha, isso me deixou tão triste. E ainda fiquei mais triste quando, alguns meses depois, ela me deu aquela outra notícia. Era ainda pior. Eu tenho uma coisa para te contar, prima. E tenho certeza que você não vai gostar, mas... Lembra daquela menina que eu te falei que o Pedro estava namorando? Então, ela engravidou dele. Olha, o baque foi tão grande que eu senti uma tontura. Fiquei tão triste, mas tão amargurada. O coração despedaçado por dentro. Não fazia nem um ano que eu havia estado lá em Rio Negro, que tínhamos nos visto aquela última vez e agora aquela bomba. Ele tinha engravidado a menina com quem estava saindo. E segundo a Sara, os dois estavam inclusive planejando se casar. Olha, me afundei numa depressão tão grande. Não esperava. Claro que na minha casa, ninguém entendeu o que estava se passando comigo, né? Por que eu andava tão amuada daquele jeito? Até porque ninguém sabia da nossa história. Já estava triste por saber que ele estava namorando. Mas saber que a menina tinha engravidado e que eles iam se casar ou então morar juntos, sei lá, olha, aquilo acabou comigo. E isso de fato aconteceu tempos depois. E foi aí que eu cheguei à conclusão que tinha que tirar o Pedro da cabeça. Pelo jeito, entre nós realmente não era para ser. Os meses foram passando. Com 19 anos eu comecei a namorar um carinha da igreja que eu frequentava. O André, na verdade, foi o meu primeiro namorado, né? Só que acabou não vingando. Com 1 ano e meio de namoro, a gente se afastou.
Não sei o que aconteceu, mas apesar do André ser uma pessoa boa, eu não me senti feliz a seu lado. A verdade é que, apesar do tempo, de tudo o que tinha acontecido, daquela decepção, e mesmo não querendo admitir a mim mesmo, eu não tinha esquecido do Pedro. E toda vez que pensava nele, sentia aquela pontada no peito. Quando completei 25 anos, ainda solteira, a convite da tia, fomos passar o Natal lá na casa dela em Rio Negro. Dali de casa, fomos todos nós, inclusive a minha avó e mais uma outra tia. E mais uma vez, fui invadida pelas lembranças. Eu não tinha voltado mais àquela cidade desde que soube que o Pedro tinha engravidado a namorada, ou seja, já fazia muito tempo. Ele nem devia mais lembrar de mim. Até porque tinha casado com aquela mulher e tido mais um filho com ela. Só que assim que chegamos, conversando com a prima, que naquelas alturas também já tinha casado, eu soube que o Pedro tinha se separado fazia mais de ano. Olha, quando eu soube disso, eu fiquei tão agitada. Meu corpo começou a trepidar, como se eu tivesse ingerido alguma droga. Acabei indo conversar com a mãe dele, até para ver se conseguia descobrir mais alguma coisa, onde que ele estava morando. Queria conversar com ele, precisava vê-lo de novo, saber da sua vida, coisa que eu nem pensava fazer antes de saber que ele tinha se separado. A mãe dele ainda morava ali do lado da casa da tia, só que a gente não se conhecia. Mesmo assim, fui lá bater na porta dela para ver se conseguia saber notícias do Pedro. Só que eu fiquei sabendo uma coisa que me deixou frustrada. Quando perguntei por ele, sua mãe falou: então, o Pedro está morando em Taiópolis. Não sei nem se vai conseguir vir passar o Natal aqui com a gente. Puxa vida, que pena. Mas me diga, é verdade que ele se separou? É verdade. Eu não concordei muito com isso, né? Até por causa dos meus netos. Mas fazer o quê? A vida é dele. Olha, não me perguntem por quê. Mas fiquei com medo, temerosa de perguntar se ela podia me passar algum número de telefone, de contato dele. Só falei aquilo. Quando a senhora conversar com ele, por favor, diga que a sobrinha da dona Eunice, lá de Curitiba, esteve aqui e perguntou por ele. Ah, é mesmo? Agora eu tô lembrando de você. Você é lá de Curitiba, né? Parente da Eunice? Pode deixar, eu falo sim. Me senti tão frustrada com aquela visita. Fui tão esperançosa de ir até a casa onde eles estavam morando, ou pelo menos saber onde que ele estava. E aí a mãe dele me dá aquela notícia. Ele tinha se mudado. Toda aquela alegria que eu senti quando a Sara me contou que ele tinha se separado, deu lugar àquele aperto, aquela sensação ruim. Segundo a mãe dele, ele tinha ido embora para Itaiópolis, a trabalho. Mas ela falou que os filhos tinham continuado morando ali em Rio Negro, com a mãe. Quando voltamos a Curitiba, eu me senti tão estranha. Confesso até que me arrependi de ter ido para lá. Tava tão sossegada, né? Em paz. Só que voltar àquela cidade, e principalmente saber que o Pedro não estava mais casado, mexeu tanto com a minha cabeça. Na segunda semana de janeiro, eu no trabalho, de repente, meu celular apitou. Era uma mensagem. O número desconhecido. Número estranho para mim. Nem imaginava quem fosse. Na hora nem me importei muito. Estava ocupada ali com o serviço. Mas depois fui dar uma conferida
E quando li aquela mensagem, quase caí de costas. Oi, Sirlene, tudo bom? Aqui é o Pedro, de Rio Negro. Minha mãe me contou que você esteve na cidade, aí passou na casa dela, me procurando. Aí eu pedi o teu número para tua prima. O que você queria comigo? Coração na boca. Olha, eu não sei como não tive um troço. Ele perguntando o que eu queria com ele. Só que, não sei, foi tão de surpresa. E o modo dele, sabe, se dirigir a mim, eu achei assim um jeito tão frio. O que você queria comigo? Sabe, isso é jeito de falar com quem já tinha trocado tanto beijo, sabe? Eu sei que fazia tempo, mas sei lá, não gostei muito. Ele tão formal. Imagine, o que você queria comigo? Deu vontade de falar. Puxa vida, você tá falando com aquela menina que você beijou tempo atrás. Será que você não lembra? É claro que na minha cabeça eu sonhava com ele falando que estava com saudade, que nunca tinha me esquecido, sabe, que lamentava não estar lá na cidade quando eu fui procurá-lo, mas não. Apenas fez aquela pergunta: o que eu queria com ele? Me recompus, aí mandei um áudio dizendo que não era nada demais. Só tinha aproveitado que tinha ido lá para ver se conseguia falar com ele. E no fim ainda acrescentei: eu soube pela Sara que você tinha se separado. Aí pensei em te procurar porque, enfim, queria conversar um pouco com você, saber como que você estava. Quer dizer, aí a tua mãe falou que você tinha se mudado. É Santa Catarina aí, né? Ele confirmou. Diz que já fazia uns 7 meses que estava morando lá. E que não pensava em voltar a morar em Rio Negro, mesmo tendo de ficar longe dos filhos. Até se ele estava sozinha, eu tive coragem de perguntar. Pensei que não tivesse, mas a certa altura, eu pensei: o que eu perco? O máximo que ele pode fazer é responder que não, que está com outra mulher. Qual é a diferença que vai fazer para mim? Perguntei. E fiquei feliz quando ele falou que estava sozinho. Que inclusive andava trabalhando muito, não tinha nem tempo para pensar em namoro. Ele depois perguntou se eu também estava solteira e eu confirmei. Aí ele escreveu: quem sabe um dia eu vá até Curitiba te fazer uma visita. Eu nunca estive aí, não conheço nada aí na capital. Falei que lhe mostraria a cidade, se ele realmente viesse, com o maior prazer do mundo. Sabe, depois que a gente se despediu, eu fiquei ali olhando pro nada com um pensamento bem longe. Meu coração disparou naquela hora. Sei lá, se encheu de esperança. Só de imaginar nós dois juntos aqui em Curitiba. Seria um sonho. Depois, me perguntei. Continuo me perguntando até hoje: como pode uma pessoa ficar no teu pensamento durante tanto tempo? Meu Deus, eu só tinha 13 anos quando o conheci. E desde então, nunca mais consegui esquecer esse homem. Incrível! Mas eu ainda lembro em detalhes daquele comecinho de noite, quando trocamos o nosso primeiro beijo. Estávamos ali na frente da casa da tia, sentados naquele banquinho, feito com um tronco de árvore. Minha prima estava junto, mas aí ela deu um jeito de deixar a gente sozinho durante um tempo. E foi naquele momento que ele aproveitou e me beijou. Meu Deus, aquele beijo mudou tudo. Tudo. Na verdade, acho que o primeiro olhar que trocamos já tinha mudado. Tanto que com o passar dos anos, muitos anos, não consegui esquecê-lo. Imagine, eu já não era mais aquela menina de 13 anos.
que se encantou por ele, já tinha me tornado uma mulher de quase 26. E mesmo assim, na minha cabeça parece que o tempo tinha parado. Tanto que, só por ele ter dito aquilo, que talvez viesse a Curitiba um dia, sabe, fez acender aquela esperança em mim. Falar com ele, mesmo que por telefone, trouxe à tona tantas emoções, tantos desejos sufocados. Tivemos esse contato por telefone na segunda semana de janeiro, mas nos falamos outras vezes no decorrer desse ano. Pensei que nunca fosse acontecer, mas um dia a gente combinou de se ver. Só que lá em Rio Negro, ele falou que apesar da correria que andava a sua vida, ia dar um jeito de ir até lá só para me ver. E eu falei ali em casa que ia visitar os parentes. Combinei com a prima, ela fez questão que eu ficasse hospedada na sua casa. Imagine a minha emoção. Só de saber que ia ficar frente a frente com o Pedro depois de tanto tempo. Esse reencontro aconteceu num sábado. E na hora que aconteceu, olha, eu não sei dizer em palavras o modo como eu me senti. Me deu a impressão de que estava flutuando, ou de que estava pousando numa nuvem. Parece que eu fiquei tão leve. Uma sensação, ao mesmo tempo, cheia de emoção e estranha. Quando a gente se beijou, olha, parece até que eu ouvi um concerto de anjos, sabe? Eu nunca imaginei que fosse experimentar de novo o sabor daquela boca. Eu nunca tive dúvidas, nunca. Só que naquela hora, parece que ficou mais claro. Ele era o homem da minha vida, o amor com quem sempre sonhei, sabe, desde que tinha 13 anos. Por isso não tinha me acertado com mais ninguém. Era como se eu estivesse esperando só por ele. Passamos o sábado todo abraçados e trocando beijos. Foi o melhor dia da minha vida. Olha, se eu morresse aquele dia, morreria feliz. Feliz e em paz. Pelo simples fato de ter podido saciar a vontade que tanto me sufocava, que tanto me consumia. Anos e anos, aquele desejo, aquela... Depois daquele dia, no entanto, nunca mais nos vimos. Mas volta e meia, a gente fala por telefone. Eu continuo aqui vivendo exatamente do mesmo jeito, ou seja, vivendo de sonhos, né? De lembranças. Ele continua lá em Itaiópolis, Santa Catarina. E para ser sincera, não sei o que o futuro nos reserva. Estamos planejando nos vermos de novo no feriado de outubro agora. Eu não vejo a hora. Estou contando cada segundo que falta. Repito, o que me reserva o futuro? Não sei. O que será que vai acontecer entre nós dois? Se é que vai acontecer, porque o destino é tão esquisito. Não sei. A única coisa que eu tenho é esperança. Porque eu não sei se vamos terminar juntos. Ou se vamos seguir caminhos opostos. Mas como eu queria que ele pudesse estar comigo. Aqui, agora. Na verdade, agora e para sempre. Por toda a eternidade. É o meu desejo mais profundo. Eu amo esse homem mais do que tudo. Ele é o meu sonho de amor. O homem por quem eu sempre esperei. Ele é a minha paixão. Tudo aquilo que sempre pedi a Deus. Nesses quase 13 anos, desde que eu era uma menina até hoje, já sou adulta, uma mulher. E meu Deus, meu coração continua batendo por esse que é, repito, o amor da minha vida. O homem que nasceu para ser meu.
Embora eu não tenha certeza de que a gente vai ficar junto, mas ele nasceu para ser meu, tanto quanto eu nasci para ser sua e de mais ninguém.